Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, em nome de quem cumprimento as autoridades que compõem a mesa, os demais desembargadores e magistrados deste tribunal. Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante, na pessoa da qual saúdo as demais desembargadoras e magistradas do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Também gostaria de cumprimentar os familiares, amigos e convidados aqui presentes. Em 1º de abril de 2015, foi publicado o edital de abertura do 53º concurso de provas e títulos para ingresso no cargo de juiz substituto do Estado da Paraíba. Inicialmente, foram ofertadas 15 vagas, para cuja concorrência se habilitaram cerca de 4.000 inscritos, candidatos vindos de todas as regiões do país, muitos deles já ocupantes de relevantes funções: juízes, promotores, defensores, advogados públicos e privados, delegados e serventuários. Em um concurso desse porte, com tão poucas possibilidades de obtenção de êxito, a simples inscrição no certame já configurou um ato de ousadia, de demonstração de confiança. Muitos sequer cogitaram tentar, vacilando e desistindo em razão do alto nível intelectual exigido e da grande e qualificada concorrência. Ao término do processo seletivo, restaram 72 candidatos aprovados, que demonstraram ser qualificados e estar preparados para o exercício do cargo. É disso que o Estado da Paraíba necessita de mais juízes. Há dezenas de comarcas vagas. Todavia, não obstante todos os esforços envidados pela presidência deste tribunal, limitações de ordem orçamentária, decorrentes do momento econômico sensível pelo qual passa o nosso país, impossibilitaram a nomeação de todos os aprovados neste primeiro momento. Torcemos para que essas dificuldades sejam contornadas nos próximos anos. No dia de hoje, 27 desses candidatos aprovados, cada qual com carreira e trajetória de vida ímpares, porém com um objetivo em comum, atingem o ápice de uma longa e árdua batalha, que certamente ficará eternizada em suas histórias. Nobres colegas, hoje conseguimos atingir o nosso objetivo final: ingressar na magistratura do Estado da Paraíba. Obrigado. Uma miscelânea de sentimentos, alívio e euforia de um lado e responsabilidade de outro, caracteriza este nosso momento. No meu caso específico, soma-se a essa mescla de sentimentos um gosto especial de volta para casa, de retorno à nossa querida terra natal, a nossa Paraíba, estado pequeno geograficamente, mas grandioso em sua história. Foi aqui, inclusive neste mesmo tribunal, onde iniciei a minha carreira no serviço público, como estagiário e servidor efetivo, e a ele regresso após uma experiência enriquecedora do ponto de vista profissional e pessoal, em Brasília e mais recentemente em Manaus, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Advocacia-Geral da União, órgãos perante os quais atuei durante pouco mais de 3 anos. Mas agora é hora de contribuir com o meu Estado, utilizando-me de todo o aprendizado adquirido. Momentos como este que vivenciamos hoje são essenciais para a consolidação dos ideais republicanos. O concurso público merece sempre ser exaltado, porque, ao mesmo tempo em que valoriza aqueles que melhor se prepararam, fortalece a instituição que dele lança a mão para preencher seus cargos. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba hoje torna-se ainda maior, com a posse de aprovados no certame, cuja lisura deve ser ressaltada. Mais uma vez, o tribunal deu exemplo, garantindo a rigidez da disputa, a justeza e a isonomia do processo de seleção. E isso se deveu, sobretudo, ao comprometimento do excelentíssimo desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que encarou a realização desse certame como uma prioridade, sem esquecer de mencionar também
a excelentíssima desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante, pois foi na sua gestão que o certame, ainda que de forma embrionária, começou a ser preparado. É igualmente digno de reconhecimento e louvor o incansável trabalho desempenhado pela comissão organizadora deste concurso, integrada pelos magistrados e agora colegas, os doutores Antônio Carneiro de Paiva Júnior, seu presidente, Hermance Gomes Pereira e Fábio Leandro Alencar Cunha, e ainda pelo doutor Valberto Alves de Azevedo Filho, ilustre representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba. A aprovação em um concurso público não é um processo simples, e conosco a realidade não seria outra. Hoje podemos olhar para trás e relembrar todos os obstáculos superados, os quais, não se pode negar, tornaram essa vitória ainda mais valorosa. Cada um dos colegas hoje empossados sabe as dificuldades que enfrentou nesta quase interminável jornada. Passou-se quase 1 ano e meio desde a publicação do edital. Foram várias as privações, as noites mal dormidas, vários os momentos de ansiedade, os momentos em que refletimos e nos perguntamos se tudo aquilo valeria a pena. Mas hoje, se havia alguma dúvida, recebemos a resposta. É a consagração do nosso esforço, de nossa dedicação, de nossa perseverança. Fomos aprovados porque somos diferenciados, excepcionais? Certamente não. Vencemos porque persistimos, porque não desistimos, porque renunciamos. Vencemos porque, antes de tudo, sonhamos. Há de se fazer, porém, um justo e necessário reconhecimento. Sem o apoio daqueles que sempre estiveram ao nosso lado, nossos familiares e amigos, esse sonho não se concretizaria. Aos pais e mães, somos gratos pela educação a nós proporcionada, pelo apoio, pelos conselhos, pelo exemplo e, principalmente, pelo amor incondicional. Aos cônjuges e companheiros, pelo amor compreensível, que nos forneceu o suporte emocional necessário para que mantivéssemos o foco no objetivo final e a serenidade na desgastante rotina de quem se prepara para um concurso. Aos irmãos, avós, avós, filhos, demais familiares e amigos, pelas orações e pela torcida que, não tenham dúvidas, nos deram força para prosseguirmos em frente na nossa batalha. É gratificante saber que há pessoas que comemoram tanto quanto você a sua posse, e aqui estão muitos deles. A essas pessoas tão especiais em nossas vidas, os mais sinceros agradecimentos. Bem, passamos a partir de hoje a integrar a magistratura do Estado da Paraíba. O papel desempenhado pelo magistrado é de inegável importância para a vida em sociedade, pois a ele é atribuída a função de dirimir conflitos de interesse, algo natural e inerente à própria convivência entre seres humanos. É preciso destacar, porém, que a finalidade última da atividade judicante é a restauração da paz social, objetivo que muitas vezes não é plenamente alcançado através do mecanismo judicial de composição de lides. A jurisdição, embora inafastável por expressa previsão constitucional, nem sempre se mostra o caminho mais adequado e eficaz à resolução de litígios. Nesse contexto, a conciliação, a mediação e outros instrumentos de solução consensual de conflitos despontam como valiosas alternativas, pois, além de desafogarem os órgãos do Poder Judiciário, proporcionam uma maior satisfação às partes litigantes. Tais métodos devem ser estimulados por todos os atores processuais, sobretudo pelos juízes, conforme expressa a previsão do novo Código de Processo Civil. Mas a atividade jurisdicional não se limita à resolução de lides, mostrando-se sempre oportuno rememorar que o Poder Judiciário é corresponsável pela concretização dos direitos humanos e fundamentais, exercendo um protagonismo nesse mistério. É bem verdade que ainda há vozes que questionam a sua legitimidade democrática para tanto,
mas a orientação amplamente majoritária firmou-se no sentido de que a função jurisdicional, enquanto uma das formas de manifestação do poder político estatal, pode e deve ser exercida como mecanismo de tutela e efetivação desses direitos. Devemos ter sempre em mente a instrumentalidade do processo e, em última análise, da própria jurisdição, a qual está a serviço do ser humano, destinatário final da função jurisdicional. A tutela dos direitos fundamentais, a garantia do efetivo acesso à justiça e o comprometimento com a duração razoável do processo são pautas que devem nortear a atuação de um magistrado durante toda a sua carreira. É isso que a sociedade espera de nós. Nesse ponto, impõe-se advertir que o privilégio que hoje temos de fazer parte da magistratura do Estado da Paraíba não pode nos afastar do comportamento que sempre nos guiou até aqui. Não nos esqueçamos, por mais prerrogativas e garantias que o cargo venha nos conceder, por mais que passemos a ser incluídos na seleta categoria de agentes políticos, antes de tudo isso seremos servidores públicos. O respeito em relação à coisa pública é exigido de todos, mas nós, na condição de servidores, temos uma responsabilidade ainda maior. Devemos estar conscientes que a nossa jornada de estudos não se encerra hoje com a nossa posse. O adequado desempenho da judicatura demanda do magistrado uma contínua atualização dos seus conhecimentos jurídicos, nos aspectos legal, doutrinário e jurisprudencial, sobretudo nos tempos do atual pós-modernismo, em que as informações são transmitidas num fluxo cada vez mais intenso e as mudanças sociais ocorrem numa velocidade assustadora. Além dessa constante atualização jurídica, exige-se ainda do juiz conhecimento multidisciplinar e boa formação humanística. Com efeito, as atividades exercidas cotidianamente pelo magistrado transcendem a função jurisdicional e abrangem, por exemplo, a administração da estrutura e do pessoal necessários ao regular, adequado e eficiente exercício daquela função que lhe é típica e primordial. Precisamos estar preparados para essa realidade. Por todos os aspectos anteriormente mencionados e por inesgotáveis outros motivos, a magistratura é deveras uma carreira fascinante. Nas palavras do Dr. César Sfor Rocha, ministro do Superior Tribunal de Justiça entre os anos de 1992 e 2012, trata-se de, abre aspas, carreira profissional invejável pela admiração que suscita, desafiadora pelas qualidades e virtudes que pressupõe, e compensadora pelas satisfações materiais, intelectuais e espirituais que permite realizar. Conforme já mencionado anteriormente, a aprovação desse concurso exigiu que demonstrássemos conhecimento. Entretanto, sobre esse ponto, sábias foram as palavras de Gilberto Freire, quando disse que, abre aspas, o saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas, copiosas, transbordem do indivíduo e se espraiem, estancando a sede dos outros. Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. Reitero esta última frase. Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. É hora, portanto, de dar sentido àquilo que lemos nos livros. O conhecimento que aprendemos e apreendemos ao longo de nossa formação nunca deve ser encarado como um fim em si mesmo. Aqui, já me encaminhando para a finalização deste breve discurso, relembro os ensinamentos do saudoso Mandela, segundo o qual o que realmente importa, o que realmente conta na vida não é apenas o fato de termos vivido, é a diferença que fizemos nas vidas dos outros que determina a importância da nossa própria vida. Que esse cargo que hoje assumimos possa ser encarado como algo muito maior do que uma conquista pessoal. É preciso utilizá-lo, como disse Mandela, para fazer a diferença na vida dos cidadãos que tanta confiança depositam na magistratura. Foi esse desafio que sempre sonhamos assumir. É essa responsabilidade que recebemos hoje. Será essa missão que, com humildade e empenho incessante, enfrentaremos de agora em diante. Desejo a nós, nobres colegas hoje empossados, que o comprometimento, a determinação e a perseverança que nos conduziram até aqui
nos acompanhe durante toda a nossa trajetória na magistratura. Muito obrigado.